Olá, pessoal, boa noite. Sejam super bem-vindos aí à nossa segunda noite, o nosso segundo treinamento, né, a continuidade do nosso treinamento aí, do nosso projeto de imposto de renda. Super agradeço aí a professora Fabiana, a professora Antônia, que se disponibilizaram aí em colaborar com o nosso projeto, né, transmitindo aqui, trazendo conhecimento, a expertise delas aí, para que vocês tirem dúvidas, aprimorem aí as técnicas para fazer aí com perfeição, não deixando ninguém cair aí na boca do leão, né? Então, só agradecer novamente a professora Fabiana, a professora Antônia. Antes da gente começar aí a nossa atividade, com as professoras falando, né, dando continuidade, falar um pouquinho sobre o projeto, novamente, para resgatar aí, tirar dúvidas, que a gente tem recebido bastante dúvidas. O projeto de imposto de renda, ele tem todo ano. Ah, professor, perdi, não consegui me inscrever esse ano. Não tem problema, né? Vocês têm que cumprir a carga horária de extensão até o final do curso. Então, vocês têm 4 anos e meio aí para cumprir isso daí. Importante não deixar para o último momento, né? Porque se não tiver a carga horária aí completa dos projetos de extensão, vocês não conseguem colar grau, tá? Tanto alunos do Fundão como do CEDERJ podem se inscrever em qualquer projeto da universidade, né? Só vale projeto de extensão da universidade para cumprir essa carga horária. Então, tem lá no SIGA mesmo, tem vários projetos, só buscar lá um projeto que contemple. Tem projeto que é à distância, que o pessoal do CEDES consegue participar. Tem projeto que é presencial, então o aluno tem que vir aqui no fundão, tá? Mas é tranquilo. É só não deixar para o último momento para não travar aí a formatura. Ponto. Senhores, dada essa informação aí, né, vale lembrar que para ganhar as horas das atividades do projeto, né, que vale 180 horas, é importante que é obrigatório vocês participarem das 2 lives, né? Na semana passada foi colocado aí no chat, né, uma lista de presença. O pessoal assinou, então a gente está com essa lista de presença. Hoje também vai ser divulgada essa lista de presença aí no chat. Assinem, tá? E isso que vai registrar aí a frequência de vocês. E depois, senhores, dessas 2 lives, vocês terão até dia 31 de maio para subir lá no AVA 5 declarações, só o recibo de que você entregou, porque o projeto de extensão ele é caracterizado, né, pelo atendimento, com envolvimento com a sociedade. Então, vocês precisam colocar aí 5 recibos só para constatar e comprovar esse atendimento, né, esse envolvimento com a sociedade. Vocês têm até dia 31 de maio. Tá? Outra coisa, senhores, algumas pessoas já queriam ter postado lá no AVA, mas não sei se o professor Marcos Pinto, ele que está mexendo com AVA, se ele já criou lá um espaço para vocês subirem. Tá? Eu até acredito que sim, mas vou reforçar amanhã com ele para que ele verifique se já tem lá certinho lá a pasta para vocês subirem aí esses recibos. Tá? Quem perdeu a primeira live não vai mais ganhar as 180 horas. Tá? Isso é condição do projeto, ter participado das 2 lives e entregar os 5 recibos. Tá? Então, isso aí é a condição do projeto. Mas fica aí como aprendizado, né, para aprimorar aí a declaração. Deixa eu ver se tem o link do AVA. Deixa eu colocar aqui para vocês, tá? E aí vocês já ficam com esse link. Tem um e-mail do próprio AVA, se alguém tiver alguma dificuldade para entrar, eles respondem rapidamente, mas, regra geral, a maioria consegue acessar sem problema. Eu não consigo postar por aqui, eu acho, mas eu vou colocar lá no YouTube direto para vocês o link do AVA. Daqui a pouco eu coloco, porque está em outro computador. Tá? Alunos da UF, vamos lá. Alunos da UF, né, eu já conversei com o professor Mauro. Então, assim, ele vai... o professor de extensão, o tutor de extensão é o professor Ayala, né? Então, vocês vão encaminhar os recibos ou para o Mauro ou para o Ayala, e aí o professor Mauro, né, que vai validar as horas lá da UF, tá? A gente não tem como lançar lá da UF. Da UF, o professor Mauro vai lançar.
mas a gente já vai passar para ele a lista de presença, os slides que a professora também me encaminhou, aquele checklist, né, eu vou encaminhar para vocês pelo AVA, e aí o Mauro também vai disponibilizar para os alunos da UF. Tá? Só os recibos, tá, Renato? É só o recibo lá, não precisa subir a declaração no AVA, só os recibos para comprovar que foi entregue. Não serão proporcional quem entregar menos de 5 declarações. Tem que assistir às 2 lives, ter presença nas 2 lives e entregar 5 declarações. Entreguei 4, não vai ganhar as horas do projeto. Tá? Também, se eventualmente alguém não assinou, né, aí a gente não tem como mudar, porque assim, foi divulgado lá a lista aqui no chat, então só vai ganhar aí quem assinou a lista. Beleza? Então, senhores, eu acho que a gente já tirou as principais dúvidas aí. Vamos passar aí novamente. Boa noite, professora Fabiane e professora Toninha. A palavra é de vocês. Fabiana? Vamos lá. Estou olhando as perguntas. Tem perguntas, Fred, eu já fui colocando aqui na nossa conversa privada, para no meio dos assuntos a gente ir comentando. Uma pergunta, Fred, que no fim eu tive aquele problema de conexão. A apresentação está com você, mandei. Mas se você quiser compartilhar aí, se não quer compartilhar? Isso que eu ia falar, se eu puder, pode ser, né? Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Precisa subir ela, né? Não, do lado da câmera tem um compartilhar tela. Tem um microfone, tem uma câmerazinha e tem um subir. Aquele momento lento, Fabiana. Apareceu aí o nosso leãozinho? Ainda não. Apareceu. Muito Apareceu. Bem. Bom, eu vi aí nos comentários, pai, eu vou começar, tá? Vi aí nos comentários que teve gente que não assistiu no primeiro momento. Então, deixa eu falar para vocês um pouquinho do que nós falamos lá, mas bem resumido. Então, de forma geral, apresentar um pouquinho a Fabiana e a Antônia. A Fabiana começou a primeira live na semana passada, e depois eu entrei no meio do caminho, e apesar do Brito, nós não somos irmãs, somos irmãs de coração, né? Fabiana tem um escritório, né, de contabilidade, e eu sou professora na área de contabilidade e dou consultoria também de algumas áreas da contabilidade, mas a minha atuação principal é na área acadêmica. Então, semana passada nós fizemos um apanhado, gente, de como seria... faltou dizer, né, Fá? 2 apaixonadas pelo IR. A gente tem mais ou menos uns 11 anos a 12 anos que a gente faz, que a gente ministra preparação de pessoas, em especial pessoas que não têm experiência, que são imigrantes, e que muitos deles vão fazer esse papel que vocês vão fazer, que é o Imposto de Renda Solidário. Então, para a gente é um prazer estar aqui, né, compartilhando com vocês esse momento. Lembrando, quem iniciou isso tudo com a gente foi? O nosso professor Fred. Gente, a Fabiana falou um pouquinho desse case na semana passada, que é o cuidado que a gente tem que ter com a informação, e aqui eu não vou falar dele, mas só vou lembrar que a gente precisa se preparar para não correr o risco da informação que nós estamos colocando no sistema ser interpretada de forma equivocada. A gente tem também o cuidado de, sempre que a gente for aumentando o nosso conhecimento, o risco da entrega, que a gente também cuide de uma coisa muito importante que chama-se seguro, né, de direito civil, não, Fabi, esqueci como é o nome do seguro. Responsabilidade civil. Responsabilidade civil. RC. Isso, que é para quando a gente entregar a informação, não correr riscos de repente, cobrar um valor bem baixo e correr um risco desse. Então, depois leiam a notícia ou vejam um pouquinho na live passada, né, Fred? Está gravada, é isso? Isso, está disponível no canal da FAC. Isso, e aqui hoje nós estamos pensando numa coisa bem dinâmica. Se tudo der certo, nós vamos para o sistema, e se alguma coisa der errada, os slides estão aqui para ajudar a gente a entender o preenchimento das fichas. Então, fichas de rendimentos, fichas de bens, fichas de pagamentos e alguns pontos de atenção que nós precisamos. Uma parte está mais ou menos preenchida para a gente ganhar tempo, para sobrar tempo para as perguntas, e outras coisas a gente vai fazer junto aqui, tá bom?
A grande novidade do imposto de renda, que nós falamos semana passada, são as lives. Então, quem estava na semana passada recebeu a dica de acompanhar lá no site da Receita Federal as diversas lives que nós teremos. E uma delas é bem interessante para quem está começando e para quem vai entender quem vai atender esse público, né? Que é um público que normalmente é uma pessoa que tem poucos rendimentos, né, Fred? É uma pessoa que tem, por exemplo, uma renda de salário, uma renda de aposentadoria, mais ou menos isso, né? E aí projeto... nós temos... Oi? Você pode falar, Fred. Tá. Eu ia falar se o público era esse mesmo. O nosso projeto, né, é quem tem um informezinho de rendimento, um planozinho de saúde, coisa simples, nada de Bitcoin, nada de ações para contabilizar. Perfeito. E aí a live do dia 24/4 vai falar dos dependentes, bens, direitos e obrigações, e embora esteja só lá no dia 8/5, os rendimentos. E por que a gente assiste a live mesmo quando ela já passou? Porque se a gente tiver feito alguma coisa errada, né, Fred? Dá tempo de corrigir e também... E eles estão dando dicas valiosas, né? Eles pegaram os pontos, tópicos que, tipo assim, dependentes, é campeão de malha fina. Porque o pessoal acha que dependente é, ajuda o meu neto, eu também ajudo o irmão o filho da minha irmã, enfim, isso não é dependente, né? Isso eles vão explicar bem, que são os campeões de malha fina. Dessa semana eles falaram de investimentos. Sim. Foi bem legal. Na semana que vem é ganho de capital, né? Ganho de capital, que é outro formato que poucas pessoas dominam. Então, quem estiver assistindo vai estar aí um passo à frente, né? Isso. E aí, uma coisa que é legal é sempre estar acompanhando as informações que eles estão lá. E a gente colocou aqui uma informação só para a gente lembrar que a entrega termina no dia 31/5 e que a gente tem ali as pessoas do meio que a gente chama de obrigadas a fazer. Quando você pegar um rendimento, informe de rendimento, a primeira referência que você tem, por exemplo, é que a pessoa tenha lá no seu informe de rendimento uma renda acima, né, ou igual R$ 30.639,90. Ou então, a gente vai falar um pouquinho sobre os outros tipos de rendimentos, né? Dentre eles, a propriedade. Então, se eu tiver lá a soma dos bens, e a pessoa confunde muito isso, acho que tem que ter uma casa só no valor de 800 mil, mas é a soma dos seus bens, né? E dos seus direitos que dá esse 800 mil que te faz ter uma obrigatoriedade de entrega. E aí, quando você assistir as lives, eles voltam a falar dessas informações aqui, deixei mais para vocês verem, e lembrar vocês que quando a gente está começando, a gente tem muitas dúvidas, que embora o perguntão não tenha saído versão 2024, a versão 2023 ajuda pra caramba, e né, no link aqui da apresentação tem, mas se você colocar perguntão Receita Federal no Google, ele cai nessa telinha linda aqui, e você pode baixar o perguntão, que é literalmente um perguntas e respostas. Também vale lembrar que a declaração do imposto de renda tem uma ordem de prioridade de pagamento e tem um calendário de restituição. Então, quando vocês forem conversar com as pessoas, no geral, as pessoas vão em situação assim, quando que eu recebo esse dinheiro? Que eu estou precisando. A gente não tem controle sobre isso. Então, a gente avisa que saem os lotes de restituição para a pessoa que tem restituição, mas que não somos nós que vamos colocar uma ordem. Então, tem lá, né, a Receita Federal até faz na primeira live, né, Fá? Uma observação de quem mais ou menos tem a possibilidade de receber primeiro. Né? Isso. E a estrutura principal é a gente pensar que nós temos que deixar essa pessoa consciente de que ela não pode ficar contando que lá no dia 28 de junho, 31 de maio, já vem a restituição, tá? Então, é um cuidado que nós temos para falar para eles. Mas, assim, um aprendizado que eu tive do ano passado é que quem realmente fez com a pré-preenchida e colocou o Pix, recebeu no primeiro lote. E entregou também, né, logo que iniciou. Certinho. Porque antigamente só quem era realmente aposentados, né, doenças graves, que eram os contemplados. E esse ano realmente teve prioridade para quem usou Pix e pré-preenchida. Isso mesmo. Gente, mais uma coisa que é legal
a gente trazer de volta é o cuidado e o respeito com as informações que você está usando. São chamados dados, né? Ali nós temos a lei de proteção de dados, e os dados da pessoa que você está utilizando, ela requer algum cuidado. Então, lembrar, por exemplo, quando a gente vai fazer a pré-preenchida, em especial para quem já tem um pouquinho de experiência, quer ganhar algum dinheirinho depois, é sempre pedir uma autorização, porque alguém pode depois, você não me autorizou, né, Fá? Né? Não deixei você usar meu GovBR, eu mandei no WhatsApp, mas eu não deixei. Então, só o cuidado com esses dados, tá bom? E a pergunta, professora Fabiana, eu sou iniciante, por onde eu começo? Iniciamos como, né? A gente tem a rotina, né? A gente criou esse passo a passo para os iniciantes não ficarem perdidos, né? Para eles terem esse feedback aí, como eu vou iniciar. Eu acho que o principal para quem é iniciante é começar fazendo com pré-preenchida e pegar os dados do CPF e do GOV, lembrando que GOV nível ouro ou prata, e não se basear também, veio, que lindo, vou enviar. Logo que você faz esse download, né, para o seu programa, a primeira coisa que vem é uma mensagem: você é o responsável pelos dados enviados. Então, esteja atento, porque na última live também eles deram uma dica interessante. Por que tem algumas declarações que ficam lá na base da Receita e ficam em processamento? Algumas processam em 24 horas e outras demoram a processar. Porque eles ficam aguardando todos os vamos supor, a pessoa não entregou a DIRF de uma empresa e ele apontou que trabalhou naquela empresa. Então, eles ficam aguardando a empresa finalizar a entrega. Então, eles têm até 31 de maio para aguardar, para não ter inconsistência. Porque se chegar 31 de maio e essas informações não baterem, aí vai dar malha fina. Então, já fica sempre com esse critério. A gente sempre se perguntava, né, Fabiana? Hã? Oi? A gente sempre se perguntava, por que demora? Agora eles explicaram. Por que demora? Eles responderam. Então, está sendo bem enriquecedor essas experiências da live, porque eles acabam orientando coisas que a gente não tinha a mínima ideia, porque alguns... uma pessoa sem entrega, 24 horas processou. A outra demorou um mês. Por quê? E a gente ficava com aquela interrogação. E agora a gente sabe. Vamos supor, a pessoa entregou uma declaração e lá tinha um recibo de um médico, né? Um médico autônomo, por exemplo. Se esse médico autônomo não entregou a declaração dele, como que a Receita Federal vai colocar que isso não é verídico? Ele vai ter que esperar o outro CPF que entregou o serviço, fazer a entrega, para cruzar as informações. E aí está como ok. Muito bem, obrigada, professora. Agora eu vou fazer, Fred, a troca, vou só fazer uma fala rapidinho sobre esse cronograminha, e eu vou para o estudo de caso, porque eu acho que a gente vai ganhar tempo e as perguntas vão surgir ali naquele momento. Então, uma coisa interessante que a gente tem é que, no nosso caso, né, a gente atende o cliente, orienta ele em relação aos documentos. Essa primeira parte é quando você está atendendo alguém de fora. Então, nós já vamos chegar no momento em que chega uma pessoa que vai estar lá para você pegar esse documento, analisar ele e inserir no sistema. Mas essas partes anteriores, inclusive a definição do valor, é importante quando você vira um profissional, para você lembrar que o seu trabalho requer uma série de ações. Então, por exemplo, você vai receber o documento, vai analisar o documento, vai colocar no sistema, analisar de novo esse documento dentro do sistema, vai conferir, vai enviar a declaração, vai acompanhar a evolução, vai emitir os DARFs, vai mandar para o cliente, e quando você faz um atendimento ali, um atendimento bem legal, inclusive, você lembra o cliente, olha, confira lá se caiu o seu débito automático, né? E qualquer coisa por aqui, o nome disso é marketing, né, Fred? E aí você melhora a qualidade do seu trabalho e melhora também o seu atendimento. Mas para nós, hoje, o nosso foco são essas 3 coloridinhas. Então, organizar o documento, analisar o documento e inserir ele no sistema. Então, eu vou trazer para vocês só um estudo de caso aqui,
que é a dona Henriqueta. A dona Henriqueta, mostrar. Deixa eu só passar uma telinha aqui antes, que a Fabiana falou por onde começar. Então, os slides que tem aqui são ilustrativos, eu vou fazer de novo. Então, nós vamos baixar o sistema e vamos escolher a declaração que nós queremos. No nosso caso, é uma declaração, né, de ajuste anual, que é o exemplo que nós vamos utilizar. E aí, quando você faz essa declaração, se você trouxer da pré-preenchida, vai ter aquela informação, né, de informação de que você está fazendo a declaração própria e que você é responsável por cuidar dessa informação, confirmando que tem. E depois que você faz isso, o sistema abre para você com essa tela. E é aqui que eu vou começar, dentro do sistema. Então, eu só vou fazer um movimento, Fred, de falar para eles conhecerem a nossa dona Henriqueta, que é o nosso estudo de caso, tá? Então, a dona Henriqueta é uma pessoa, e aí a gente faz aquilo que a gente faz na aula, né, gente? A gente pega e tira uma foto daquilo que a gente vai conhecer, que é a dona Henriqueta. Tá aparecendo a dona Henriqueta aí para vocês? Ainda não? Ainda não. Ah, atualizou. Gente, essa é a dona Henriqueta. Então, a gente colocou aqui para vocês tirarem uma foto, porque na live passada, algumas pessoas perguntaram se poderiam, enquanto a gente estava fazendo, se a gente poderia fazer, se a pessoa poderia fazer junto. Se você quer fazer junto com a gente, abrindo as telas e clicando nas fichas, tira a foto dessa imagem, que são os dados da dona Henriqueta, ou seja, pega ali o celular e, ó, fotinha. E vou pedir para você tirar foto de mais duas telinhas, ó. Então, tirei foto da dona Henriqueta, daqui a pouco eu volto de novo. Tirei foto do veículo que a dona Henriqueta tem. Ela tem uma motocicleta e ela tem um Kwid. E agora tirei foto da casa. Que ela tem uma casa que nós vamos lançar como bens e direitos. Então, eu vou voltar só um pouquinho para quem estava pegando o celular para fazer esse movimento. Então, dona Henriqueta, 30 segundos para tirar foto. Fred, Tonine, só deixa eu dar os 30 segundos para o pessoal tirar foto e para eles assinarem também a lista de presença que acabou de ser colocada aí, tá? Então o que eu espero? Espero a lista de presença primeiro? Vamos dar os 30 segundinhos aí para eles assinarem e tirarem a foto. Eu vou deixar aí na tela aqui para a dona Henriqueta, para quem quiser fazer junto com a gente, que a experiência vai ser mais legal ainda. Então, os dados atuais da dona Henriqueta, em que ela tem dependentes. Registrem aí a frequência. Fabiana, aproveita aqui que eles estão tirando foto. Pode falar, Fred. Não, só destacando aí para todo mundo ver que a lista foi colocada, para eles assinarem a lista de presença. Mas pode ir falando. Tá. Gente, olha, novamente eu vou falar. Eu já falei uma vez e o pessoal está insistindo aí. O projeto ele requer participação nas duas lives, tá? E a entrega de 5 recibos. Professor, eu assinei no outro dia a primeira lista. Não vale, que sai o horário que você assinou. Professor, eu não assinei por qualquer motivo. Não vale. O projeto tem todo ano, pessoal, tá? Aí, ano que vem, você pode participar novamente. Tem outros projetos que são ofertados pela universidade. Você pode se inscrever em outros projetos. O CEDES também tem outros projetos. Então, assim, não vamos sofrer aí. Eu estou no último ano. Paciência, gente. Eu peço até desculpa, né? Mas vocês têm 4 anos e meio para participar dos projetos. Aí você deixa para o último semestre, aí a culpa não é do professor, tá? Então, pessoal, é a regra do projeto, né? Eu me inscrevo para participar de uma atividade. Aí eu não estou participando da atividade. Bom, vou mudar então aqui para colocar os bens da dona Henriqueta, tá, gente? Esse espaço aqui intermediário é porque eu vou usar para mostrar uma coisa para vocês. Então, de novo, um tempinho para fotografar os bens da dona Henriqueta, que são os 2 veículos, primeiro.
Vou para a próxima slide, que é a casa. Então, a casa, tirem foto para vocês usarem aí no treinamento. E fechando o ciclo, nós vamos colocar as outras informações, que são os gastos, o empréstimo consignado e o que a pessoa tem, a dona Henriqueta tem de informação de banco. Então, ela tem um saldo em conta corrente e uma aplicação financeira. Com essas informações, professora Fabiana, chegaram todos os recibos, posso começar a preencher a minha declaração, não é isso? Exatamente. Lembrando que, assim, é a primeira vez que eu vou iniciar essa declaração, dona Henriqueta é minha cliente, então vamos iniciar como? Verificando a declaração anterior, tá? Esse é um princípio. Ela já fez a entrega o ano passado, então pegue a declaração do ano passado e inicie os saldos, né? Igual a gente faz na contabilidade, quando faz de um ano para o outro, a gente faz uma conciliação também no imposto de renda, verificar o saldo anterior. Isso é muito importante. Mas é a primeira vez que a dona Henriqueta vai fazer a declaração. Tudo bem. Também os bens a ser comprados no ano anterior, também precisam ser lançados no fiscal. Ele já existia no ano anterior. Não, mas esse bem é novo, é o primeiro ano que ela adquiriu. Gente, eu preciso só confirmar. Então, de dezembro. Oi? Tudo bem. Antônia? Então, Fabiana, aqui, ó, estou aqui. Está aparecendo? Está aparecendo? Está aparecendo. A tela do imposto de renda, gente? Está aparecendo. Tá ótimo. Bom, vamos imaginar, então, que o processo inicial, para chegar nessa tela, é esse aqui, ó. Então, eu vou criar uma declaração nova, no nosso caso, e na hora que eu clicar nessa declaração nova, eu vou escolher que tipo de declaração que eu quero. E aqui no começo, na nossa live passada, nós falamos que tem 3 tipos de declaração que nós podemos fazer: a de ajuste anual, a final de espólio e a saída definitiva. Professora Fabiana, o que é mesmo espólio, para quem não estava na live passada, só para lembrar? O espólio, ele, na verdade, é o ajuste, né, acerto de contas do CPF baixado, ou seja, CPF de pessoa morta, falecida. Então, a gente tem que tratar os dados de CPFs de pessoas que já se foram. Até essas pessoas também precisam prestar contas, né? Porque imaginem que a pessoa que tem bens faleceu. Como que fica isso no imposto de renda? Porque aquele bem ele vai ser transmitido para outra pessoa. A pessoa se foi, mas os bens ficaram. Então, esse bem vai para outro CPF. Então, essa declaração de espólio é para transmitir os bens para os herdeiros, ou quem foi designado a ficar com esse patrimônio. Tudo bem. Então, feita a explicação, não é nosso caso. A dona Henriqueta está bem viva. E para acelerar aqui, o que eu fiz? Eu fingi aqui, vou fingir que foi a forma como eu fiz. Eu vim aqui na declaração pré-preenchida e trouxe aqui a declaração própria da dona Henriqueta. E aí vocês vejam que eu cliquei em 3 botõezinhos. Vamos ver o tempo que vai aparecer para vocês aqui. E aparece aquela mensagem que estava no slide. Então, quando eu busco na pré-preenchida, ela vem com fazer a autenticação. Apareceu aí, Fabiana? Não, né? Está aparecendo. Declaração própria ou declaração... Então, ótimo. Nós não vamos fazer porque teria que acessar o ECA, que demora um pouquinho. Então, depois a gente pode compartilhar um momento de como fazer a pré-preenchida. A dona Henriqueta já existe para a gente aqui. Então, quando você clicar, dona Henriqueta, veio a pré-preenchida, com o nome de dona Henriqueta, abre essa tela que nós temos aqui.
essa parte onde nós temos vários desenhinhos é o que a gente chama de resumo. São os itens que são mais utilizados, então eles são bem intuitivos. E a hora que você vai fazer esse preenchimento, ao invés de você pode usar tanto aqui no desenhinho para cair, né, nessa informação, ou, de novo, cliquei no desenho de identificação, caiu aqui os dados da dona Henriqueta. Só ver se para você está no tempo real. Está no tempo, né? Fabiana, você me dá um toque, porque como some aqui para mim, tá? Não, e aí a outra forma de fazer... A outra forma de fazer essa visão é clicar aqui do lado, ó, movimentando aqui para vocês verem, aqui na esquerda, eu clico, aparece a mesma tela. Então, para nós aqui, quando nós fazemos o presencial, né, Fabiana, nós fazemos com que o aluno viva esse momento e preencha esses itens. Então, nós vamos deixar essa informação da dona Henriqueta para vocês brincarem aqui e clicarem. Mas o que tem nessa tela de informação? A primeira coisa, a dona Henriqueta fez declaração no período anterior, então a gente precisa marcar que primeiro, essa é uma declaração de ajuste anual. Só um minuto. Posso? Desculpa cortar a professora Toninha. Olha só, quem conhece a gente sabe que a gente faz o máximo aí para flexibilizar e ajudar os alunos. Agora, tem coisa que não nos cabe, né? Mas vamos lá. Liguei agora ao professor Marcos Pinto, né? Então, a gente vai aceitar quem assistiu uma live só, já vai continuar dentro do projeto, tá? Então, ó, caiu a regra da obrigatoriedade nas duas lives, né? Se participar de uma, quem assinou lá na outra, beleza. Quem está assistindo hoje e assinou a lista de presença, também vai valer aí as 180 horas do projeto, tá? Mas não deixem de postar lá as 5, só o recibo, cópia lá do recibo, né, em PDF, vocês sobem lá, tá bom? Então, mas fiquem atentos, pessoal, às informações. Quando a gente se inscreve no projeto, tem que participar, né? E não deixem para o último ano, pessoal, não deixem para o último semestre, tá? Porque aí vocês têm 4 anos e meio. Então, corram aí, fiquem atentos aí, ó. O André colocou novamente aí a lista de presença, se eventualmente alguém ainda não assinou, e é isso. Tá? A voz do povo é a voz de Deus, né? E eu sou temente a Deus, então vamos que vamos. Desculpa, professora. Perfeito. Imagina. Senão essas pessoas nem curtiriam a live, né, Fred? Ia chegar lá tudo nervoso. Estavam mais preocupados com a questão de presença, né? Super entendo. Mas vamos lá, agora vamos focar aí no conteúdo. Então, vou voltar aqui, que agora vocês estão mais calmos, já conseguiram a voz do povo, a voz de Deus. Então, primeiro momento que nós vamos vivenciar é falar sobre o contribuinte. Quem é esse contribuinte? Quando a gente traz a declaração pré-preenchida, as informações do contribuinte aparecem aqui. E importante conferir os dados, sempre conferir os dados, porque quando você coloca um endereço, quando você puxa a pré-preenchida, pode vir um endereço diferente, que inclusive na live passada a professora Fabiana falou bem sobre isso, que era quando você compra alguma coisa várias vezes no mesmo local, a Receita Federal entende que o seu CPF tem um lugar de entrega, que é lá onde você compra mais, então é lá onde você mora. Mas o ponto de atenção é estarem corretas e lembrar de marcar os pontos específicos. Então, o primeiro que eu marquei aqui foi que é uma declaração anual, esse primeiro botãozinho verde aqui. Então, quem abriu o sistema, né, e colocou alguma informação, né, conseguiu colocar, né, que a gente até pediu para você trazer e colocar a sua própria informação para treinar. Então, pontos de atenção, marcar a declaração de ajuste anual, dizer se teve ou não alteração cadastral. E aí, por exemplo, o endereço está errado? Sim, teve alteração cadastral. Não, está tudo certo, o endereço está certinho, as informações estão corretas. Se a pessoa tivesse, por exemplo, um companheiro, a dona Henriqueta é viúva, tá, gente? Esqueci de mencionar isso para vocês, a dona Henriqueta é viúva, mas a dona Henriqueta precisaria preencher aqui, né, o CPF do cônjuge dela. E dessa forma, a Receita Federal sabe, inclusive, que essas duas pessoas têm um elo
né, inclusive financeiro, para olhar como unidade familiar, né? A Receita Federal entende que é uma unidade familiar. Isso. Que a dona, então, de novo, supor, tem companheiro, cônjuge, ela tem uma renda, um poder aquisitivo maior, uma gordurinha, né, a mais, que talvez possa justificar outras despesas que ela não está justificando nos rendimentos dela. Isso. Quando chegar lá na frente, eu vou aproveitar para responder uma pergunta que a gente colocou aqui na nossa lista de coisas para responder. Outra coisa é se a pessoa é ou não residente, residente no exterior e passou a ser residente no Brasil em 2023. A Dona Henriqueta já está aqui há muito tempo, então eu preencho os dados. Se eu tiver na pré-preenchida, eles vêm, eu vou conferir. Se eu não tiver, na hora que a pessoa chegar lá no sistema, eu vou preencher o endereço, vou colocar, né, os dados certinhos. Então, por exemplo, o número não é aqui que coloca. O número tem local certo para colocar o número. Se fosse um apartamento, tinha local para colocar o complemento. Um telefone e um celular eles pedem. Então, eles ainda estão, né, no sistema com a característica que a gente ainda tem telefone fixo, né? Muita gente não tem mais. Posso deixar em branco? Pode sim, né? E aí, nessa brincadeira, a gente preenche os dados do titular. Então, é o contribuinte. Mas existe... falta preencher também o que a pessoa faz. Ela trabalha numa empresa pública, ela trabalha numa empresa privada, ela é profissional liberal, ela é microempreendedora individual, né? Qual que é a estrutura que ela tem? Então, aqui a gente escolhe na setinha qual que é a ocupação principal dessa pessoa. No caso da Dona Henriqueta, ela é uma funcionária de uma empresa privada, e aqui, quando eu escolhi qual que é o trabalho dela, ela é uma técnica, vem aqui na parte dos técnicos, de ciências e biologias, e aí eu falei que ela é uma técnica de laboratório, tá? Tá no masculino, mas é isso aí mesmo, tá certinho. Preenchi isso, vou para a próxima ficha, que é a do dependente. Aqui, no caso, eu vou criar um novo, né, para colocar os dados, e vou preencher os dados aqui da criança, colocando o CPF, porque a professora Fabiana falou na live passada, né? Desde bebê, agora todo mundo tem CPF. E aí, nessa estrutura aqui, a gente também tem que colocar o e-mail, o telefone, celular dessa pessoa, né? Então, no caso, a gente tem usado muito, né, professora Fabiana, os dados dos pais, né? Exato, porque dependendo da criança, vamos supor, eu tenho um dependente que é um bebê. Ele não vai ter acesso ao e-mail. E a Receita Federal envia e-mails. Não é isso mesmo, professora Antônia? Isso. Inclusive, ela fala o seguinte: eu vou conversar com você via e-mail. Quando você estiver atendendo o seu cliente, você tem que falar para ele que ele precisa, se ele não tiver, vocês precisam criar um Gmail para essa pessoa e avisar para ele: ó, o senhor precisa olhar esse e-mail com frequência. As pessoas que normalmente vêm no imposto de renda solidário, né, Fred, são pessoas mais simples, que às vezes não têm ali nem a estrutura de conhecimento para poder estar atuando com a tecnologia. O nosso papel também é educativo. Por quê? A Receita Federal não manda WhatsApp, a Receita Federal não manda informação, né, que todo mundo cai nos golpes, dizendo que a sua restituição está com problema. Exato. E a gente aproveita esse momento para instruir. Então, por que se pede um e-mail aqui? Primeiro, para dizer que ele vai se comunicar, mas segundo, para explicar que tem um local certo que a comunicação acontece, né, professora Fabiana? Onde é esse local? A gente pode aproveitar também e falar que está tendo aí uma onda de golpes, né? Sobre hoje o CFC na Instagram. Então, orientem também os seus clientes sobre esse tipo de golpe. Bom, outra tela que a gente vai trabalhar é a do Alimentando-se. A Dona Henriqueta não tem, mas vamos supor que a gente tenha um casal separado e a gente precise entender qual que é a diferença entre o dependente e o alimentando. A professora Fabiana falou bastante
live passada, mas o ponto principal é que a gente vai saber a diferença. Dependente é aquele que está com quem tem, como é que fala? Com quem tem a guarda, né? Guarda judicial. Isso. E o alimentando é quando você tem uma criança que, por exemplo, recebe a pensão. É importante, eu acho, que falar para eles, Antônio, para quem nunca viu, tá vendo que aparece aqui um triângulo vermelho? Essa informação, quando aparece esse triângulo aqui, esse é um campo que é obrigatório de ser preenchido. Sumiu. Deixa eu abrir de novo para aparecer o triângulo. Ó. Aqui. Apareceu? Não apareceu o triângulo agora. Mas a informação é um triângulo vermelhinho impede o envio. Exato, a informação obrigatória que tem que ser preenchida. Isso. E aí, professora, aproveita para falar um pouquinho sobre esses tipos de processo, porque para fazer o cadastro do alimentando, a gente precisa entrar numa esfera judicial. Então, eu coloco o CPF, coloco a data de nascimento. Essa é uma novidade desse ano de 2024, não tinha até o ano passado. Isso, é verdade. Então, qual é a diferença entre escritura pública e decisão judicial, por favor? Geralmente a decisão judicial é a mais utilizada, né, que a gente vê aí nos casos de pais divorciados ou pais que só têm um vínculo em comum, o filho, e houve a decisão judicial, a sentença, e aí a gente tem que colocar qual que é a data dessa decisão judicial, qual o cartório, qual a sessão, todos os dados. Se não tiver todos os dados, que são itens obrigatórios, não consegue colocar essa pessoa como um alimentando, tá? Então, essa informação ela é crucial. Oi? Isso. E aí tem um ponto. Então, esse daqui, a informação, precisa dessa série de informações. Do dependente, a gente não tem isso. Vou abrir de novo uma aqui novinho, ó. Tá vendo? Não tem decisão judicial. Então, é por isso, porque o alimentando, ele vem de uma origem que necessita dessa visão. Então, gente, Exato. 3 bloquinhos nós passamos. Primeiro, a identificação do contribuinte, que é o titular. Depois, nós passamos na telinha do dependente, que pede ali o CPF, a data de nascimento, o nome e os dados de e-mail e telefone. Já quando a gente fala do alimentando, e aí deixa eu só olhar se está na mesma frequência que eu estou aqui. Então, do alimentando é quando a pessoa, você pergunta para a pessoa lá no Imposto de Renda Solidário se recebe ou se paga a pensão. É isso, a gente vai precisar da decisão judicial, porque essa informação é nova, tá bom? Cuidado com essa primeira parte que a gente chama de identificação. A dona Henriqueta não tem, né, o alimentando, então vamos excluir aqui para não dar erro depois. Tá? Ela só tem a dependente, que é a filha. Bloco de rendimentos, gente, nós temos vários. Então, eu tenho rendimento da pessoa física, eu tenho rendimento de pessoa, rendimento de pessoa jurídica, rendimento de pessoa física, rendimentos isentos e não tributáveis, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, rendimentos tributáveis com pessoa jurídica com exigibilidade suspensa e rendimentos recebidos acumuladamente. Para vocês, 90% das pessoas que vierem, elas cairão na primeira estrutura, que é o rendimento da pessoa jurídica. E aí eu vou criar um novo para vocês verem como é a telinha do zero. Então, eu tenho que inserir o CNPJ, o nome da fonte pagadora, e aí vem os rendimentos. Professora Fabiana, de onde eu pego essas informações? Do informe de rendimento que é fornecido obrigatoriamente a todos os empregados até o dia 28 de fevereiro, que é o informe da DIRF, né? Que é a entrega que é feita pela empresa para a Receita Federal. Isso. E aí, gente, eu vou fingir que aqui nós temos a busca da pré-preenchida, tá? Então, veio lá, você foi lá, ao invés de digitar tudo, você já fez a pré-preenchida.
Professora Fabiana, essa informação é confiável? Isso que está no sistema, que veio na pré-preenchida, é confiável? Não que não seja confiável, mas ele requer conferência. Então, existem lá as informações, é de grande prudência manter o conservadorismo e fazer a análise dos números, porque pode ser que haja algum campo que possa vir com incoerências. No meu caso, eu já vi incoerências em saldos. Tem declaração que eu fiz esse ano que veio que a pessoa tinha criptomoedas e ela não tinha mais criptomoedas em 31 de dezembro. Então, essa informação não era correta. Tem lá nos bens e direitos clientes meus que não vieram os bens. Então, tudo isso são pontos de atenção que precisam ser observados. Beleza. Fred, eles têm acesso, eles já viram o informe de rendimento? Você acha que é importante mostrar? Se tiver um modelinho aí, eu acho que é válido. Vou mostrar então, gente. Vou interromper aqui para a gente ver o informe de rendimentos. Que eu até ressalto quando você coloca aí, né? Que o preenchimento é seguir exatamente lá o que está no informe, né? Lá tem rendimento tributável, a primeira aba, rendimento isento. Aí você tem uma aba lá no imposto de renda, rendimento isento você declara lá o valor. Então é super válido sim mostrar. Olha, gente, isso aqui está em tamanho estendido, mas vem numa folhinha A4 com todos os rendimentos. Então, eu tenho uma numeração de códigos. Então, 1 é fonte pagadora, 2 é a pessoa física beneficiária, 3 é rendimentos tributáveis, 4 rendimentos isentos e não tributáveis. Eu vou voltar depois na telinha, tá? Depois eu tenho rendimentos de tributação exclusiva e nós temos lá o rendimento recebido acumuladamente. Fecha ali com as informações complementares e alguém é responsável por essas informações. Então, aqui no caso, é a Edneia, que assinou um certificado digital, tá? Então, vou voltar na telinha para a gente ver o que tem nessas informações. O professor Fred diz que digitar corretamente é o ponto, né, principal dessa informação. E, de fato, quando você tem um imposto, lá na hora de digitar, se você colocar 24, 529 e 62, vai dar divergência e vai dizer que você informou errado. Porque é um sistema que vai cruzar a informação. Então, ele está procurando 24, 529 e 60. Então, ele tem que casar ali. As informações precisam ser digitadas com cuidado e no local correto. Então, aqui, ó, se vocês quiserem tirar uma fotinha para a gente conferir lá, nós vamos usar essas informações do bloco 3, que tem o total do rendimento, a contribuição previdenciária. Se tivesse feito o pagamento de pensão alimentícia, aqui apareceria quanto foi, né, que a empresa fez de retenção de pensão alimentícia para repassar para outra parte. Nós temos também aqui os isentos e não tributáveis, e aí na hora que a gente tem essa visão, aqui nós temos, desculpa, antes nós temos o imposto de renda retido, né? Professora, mas aqui o rendimento foi 24.529,60. Nossa, e ela tem 2.273,75 de imposto retido? Em algum momento da vida dela, durante o ano, reteve o valor de imposto de renda que acumuladamente deu-se 2.273. Mas mesmo assim, pois ela não tem os 30 mil obrigatório, mas ela tem dinheiro para receber de restituição, que é o 2.273,75. Então, a gente aproveita e observa isso. Lembrando que quando tem obrigatoriedade, que não é o caso da dona Henriqueta aqui, em função do rendimento, pode ter por outras coisas, mas em função do rendimento ela não teria, mas tem o rendimento retido, a gente faz a declaração. E outra informação que vai entrar para a gente aqui também é a informação do item 5, que é o 13º salário da dona Henriqueta. Então, esse também vai aparecer, tá? Não tem rendimento recebido acumuladamente, mas nós temos aqui um convênio médico que está aqui apresentado, tá? Então, vou interromper essa nossa visão aqui. E aí, professor Fred,
Depois a gente pode disponibilizar a apresentação para eles olharem, né, com calma, que eu acho que é válido também. E vou voltar para o imposto de renda. Professora Fabiana, enquanto eu volto, fale, por favor, um pouquinho dos diversos tipos de renda que a gente pode ter. Então, essa dona Henriqueta só tem uma renda. Mas e se tiver mais que uma renda? O que eu faço? Foi até a pergunta, antes de iniciarmos a live, sobre um case de um corretor de imóveis que recebeu, como pessoa autônoma, algumas comissões. Como devia ser lançado isso no IR? Aí vem aí uma questão interessante de se pontuar, porque o corretor de imóveis ou qualquer profissional liberal autônomo, ele tem obrigatoriedade, tá? É compulsório, não é opcional. Se ele atingir o valor, ele precisa sim fazer a declaração. Esses valores serão colocados lá em rendimentos recebidos de pessoa física, né? Pessoa autônoma. Só que um ponto de atenção para esse caso é que você colocou lá que recebeu rendimento autônomo, automaticamente a Receita Federal encaminha esses valores para a Previdência Social. Porque a maioria não se preocupa com o INSS, que também é outra obrigação compulsória. Não é assim, eu pago o INSS porque eu quero. É porque você é obrigado. Se você tem renda, você é obrigado a contribuir com o INSS. E talvez caia na malha fina do INSS. Muitos profissionais autônomos estão caindo na malha fina do INSS ao colocar lá que, né, se preocupa com o IR, mas esquece que também existe uma outra malha fina que é pouco falada, que é a do INSS. Então, essa informação é lá nos rendimentos de pessoa física, tá? Dependendo do valor, isso tem que ser feito livro caixa mensal, porque se der imposto a pagar no mês de janeiro, por exemplo, em janeiro de 2023, o corretor de imóveis teve uma renda de 5 mil, um exemplo. Nesse mês, ele tem imposto a pagar. E quando que se paga esse imposto? No último dia útil do mês subsequente. Então, quer dizer, ganhou dinheiro em janeiro, paga no último dia útil de fevereiro. Só que a pessoa não se atentou o que tinha que pagar. E agora, em 2024, são quantos meses depois? São 16 meses, né? Após 16 meses, ela lembra-se que tem que fazer, vai recolher agora, mas não é o correto. Então, tem que ter essa clareza que a gente está lidando com números de fatos ocorridos anteriormente, né? Coisas do passado, já deve outra fonte ainda também que temos é os rendimentos isentos, né? Pode ser que teve rendimentos de seguro-desemprego, é um rendimento isento. Recebeu fundo de garantia, estava desempregado, é um rendimento isento. Recebeu participações de alguma sociedade. Eu sou sócio de uma empresa. Vocês recebem em forma de rendimento. A distribuição de lucro de uma empresa, ela é rendimento isento. Aposentados e pensionistas com mais de 65 anos tem uma parcela de rendimento isento que é colocado também nesse campo. Então, são diversas situações que entram aqui no rendimentos isentos, tá? Segura. Segura. Gente, nós somos assim, que ela é aceleradinha. Eu tô nesse rendimento ainda, mas daqui a pouquinho ela vai para o próximo, tá? Quando a pessoa tem mais de uma renda, a gente cria um novo campo e insere essa outra renda. E, inclusive, se a pessoa for MEI, que a gente precisa também fazer isso. Tem duas empresas, entrou numa empresa, saiu da outra, a pré-preenchida vai trazer as duas. Por que vai trazer as duas? Porque uma é a que entrou, né, trabalhou 6 meses, e a outra é a que a pessoa pediu demissão. E aí sim, a gente vai acrescentando quantas rendas forem necessárias aqui, e a gente sempre pergunta, o senhor trabalhou em alguma outra empresa? Não, trabalhei em 3 empresas no ano. A gente teria que preencher as 3, viu, gente? Por isso que eu estou colocando mais linhas aqui. Então, o preenchimento é igual para todas as empresas, com base no informe de rendimentos,
a gente vai colocar o CPF, o CNPJ, né, da fonte pagadora, o nome da fonte, quanto recebeu, né, qual foi a contribuição previdenciária, se teve retenção, quanto foi de imposto de 13º e de imposto de renda do 13º. Toninha, mas e a pré-preenchida vai trazer as 3 empresas? Vai. Inclusive a empresa que no ano anterior o trabalhador já tinha vínculo, trabalhou um mesinho só. Se você declarou ela no ano anterior, ela vai voltar aqui para você ter certeza que você precisa desse rendimento. Então, no nosso caso aqui, eu vou excluir os outros rendimentos, porque a dona Henriqueta só tem uma renda. Ela trabalha na clínica de radiologia, ganhou 24 mil e teve ali um valor de imposto de renda de retiro de 2.273. Se você olhar aqui no cantinho, ela está fazendo, eles já estão calculando quanto ela tem de direito de devolver. Nesse caso específico, como não atingiu o limite de 30 mil, ela vai receber. Uma reclamação que vocês vão ter ela vai receber de volta o valor que ela teve de retenção. Mas uma reclamação que vocês vão ter muito é que a pessoa vai dizer, nossa, mas aqui reteve R$2.000, eu vou receber, sei lá, R$900 só de volta. Não é um cálculo nosso, viu, gente? Esse cálculo é feito pelo sistema. E aí, né, professora, a gente não consegue. Essa equação é um mistério e a gente sempre tem que falar, pessoal, é o ajuste. Já tem o nome ajuste do imposto de renda, ou seja, nesse momento, todos os números serão avaliados e aí a Receita Federal vai entender se você pagou menos ou pagou mais. Se você pagou imposto a mais, ela te devolve a parte paga a maior. Se você pagou a menos, ela vai te cobrar o que falta. Então, isso que é o ajuste. É a conta de mais e menos da Receita Federal. Porque é nesse momento que você vai falar seus dependentes, seus gastos, que são coisas que não conseguem ser mensuradas. Vamos por um CLT. Ele, independente de ter ou não gastos com médicos, lá na folha de pagamento, compulsoriamente já é descontado o IR dele. Então, nesse momento, ele vai falar, tive despesas com educação, tive dependentes, e aí pode ser que tenha restituição. Ou não, pode ser que nesse momento também a Receita Federal entenda que ele teve mais rendas do que só essa, e aí ele seja tributado. Então, existe várias situações que podem ocorrer nesse momento. Muito bem. Fabiana, agora vai ser ping-pong rapidinho, porque a gente está super em cima do horário, tá? Já falta poucos minutos para nós. Isso, eu vou fazer o principal, eu vou chamar você, tá, amor? Fica aí. Gente, rendimento de pessoa física. Se a dona Henriqueta, por exemplo, vendesse Natura, eu teria que colocar o rendimento que ela ganharia de pessoa física. Eu clico aqui na tela, primeiro de rendimentos. Isso aqui é chamado de trabalho não assalariado e eu vou pontuar todos os meses o quanto ela ganhou. Não é o correto fazer no final do ano, tá? Mas pode chegar alguém lá e dizer, então, minha renda é de alguma pessoa física. Aí você tem que fazer a inserção de cada informação, dizendo, né, se é do próprio titular, qual que é o CPF da pessoa. Então, até posso colocar que não tem CPF. Eu vou dizer, por exemplo, que em janeiro a dona Henriqueta recebeu, né, R$800 de uma pessoa física. E aí, quando eu coloco aqui que ela ganhou isso, eu vou lá em maio, por exemplo, e acrescento que ela também ganhou dessa mesma trabalho R$800. E aí, só para mostrar para vocês o que aconteceu com a telinha das informações. Então, aqui é onde eu digito no assalariado criando novo, mas essa informação vai aqui. As outras coisas que são consideradas recebidas de pessoas físicas, eu até posso digitar aqui. Então, por exemplo, além disso, a dona Henriqueta teve também, sei lá, um aluguel de R$900 em janeiro, e aí ela vai fazer esse aluguel até dezembro, eu vou digitar. Ela também teve um outro rendimento que foi, sei lá, R$500 também em janeiro. Então, vai somando ali quanto ela ganhou no período,
Então, e vai gerar a informação. Professora Fabiana, essa não é a forma melhor, né? Qual que é a melhor forma de fazer de pessoa física mesmo? O melhor formato é fazer pelo livro caixa, lá no ambiente online, né, da Receita Federal, mensalmente. Isso. Mas aí, se a pessoa não trouxer, a gente tem essa possibilidade. Então, assalariado aqui e as outras suas informações digitadas. Pergunta para quem vem para o imposto de renda solidária. O senhor recebe aluguel? O senhor tem uma outra renda? Né? Tem maquininha de cartão de crédito? O senhor tem uma renda adicional que é da pessoa física? O Fred depois vai instruir com certeza vocês a fazerem essas perguntas. E aí agora eu vou pular dos rendimentos aqui, porque o foco de hoje é falar um pouquinho desses dois principais rendimentos que podem aparecer e falar um pouquinho dos bens e dos pagamentos. Então eu vou primeiro para os bens, porque eles já estão digitados aqui para facilitar. E aí nós vamos pensar o seguinte, toda vez que vocês chegarem, se tiver alguma coisa na pré-preenchida, vem a informação. Não tem, novo, e aí eu vou selecionar, por exemplo, eu quero bens móveis. Eu quero escolher, por exemplo, a dona Henriqueta, ela tem uma aeronave. Opa, dona, o que a aeronave tem de diferente esse ano, professora? Esse ano a aeronave tem a questão do registro, né, que a gente tem que colocar. É como, assim, eu nunca tive uma aeronave, mas é como se fosse um Renavan. Aqueles que vêm no documento do carro. Então, faz de conta que eu estou preenchendo aqui o registro, né? Adquirida em que data, porque eu crio um histórica, né? Em 20 de março de 2023. Quanto custa uma aeronave, professora, tem noção? Pelo valor de... Olha, comprei uma mês passado, deixa eu pensar. 1.500.000. Vamos pôr 1.500.000 aqui. Então, essa aeronave não existia no ano anterior, agora ela existe, 1.500.000. Tudo bem que aqui a gente está só brincando, mas a dona Henriqueta teria que ter bens condizentes com o que ela ganha. E aqui, vocês estão vendo que tem um quadradinho amarelo? Amarelo não impede a declaração de ser enviada. O vermelho impede. Então, no nosso caso, a gente vai brincar que a dona Henriqueta tem uma aeronave de 1.500.000. Então, nós lançamos o bem, e aí qual é a situação? Ela tem uma casa, ela tem uma motocicleta, ela tem um quid, e ela tem uma aeronave e tem saldo zero no banco. Certeza que a Receita Federal vai chamar ela, né, professora? Provavelmente, né, porque está inconsistente. Eu estava tentando aqui ver o preço de uma aeronave em torno de 2 milhões. Puxa, ainda comprei na promoção, então. Certeza. Black Friday. E aí, gente, por que a gente está fazendo esse alerta? Porque tem que fazer sentido. A pessoa ganha 24 mil e compra uma aeronave? Não faz sentido, né? Não fecha a conta. Vai faltar caixa, né? Vai. E aí, nos pagamentos, embora eu não tenha digitado aqui, né, para facilitar, nós vimos que ela tem a despesa, lá na hora que nós mandamos para você, ela tem uma despesa médica, ela tem uma despesa com instrução e ela tem despesa com dentista. Então, vamos aproveitar, professora Fabiana, para falar do dentista, uma resposta para profissional que é dentista, enquanto eu preencho aqui que eu tenho um dentista do titular, num CPF X, faz de conta que esse é o CPF, o nome da profissional é Ana Maria de Souza. A pessoa perguntou, professora Fabiana, carnê-leão para dentista, para profissional que é dentista. Sim. Daí, eu vou caçar aqui a pergunta, porque estava bem... Acho que eu deixei ela aqui. Não, essa eu não consegui pegar, mas... Esse é um case que eu faço, eu tenho lá no meu escritório. Isso, então, ela perguntou sobre carnê-leão, aqui, ó. Além de fazer carnê-leão pela atividade liberal, também tem que pagar guia de INSS? Enquanto eu preencho aqui, você responde essa. Com certeza, também tem que se atentar à guia do INSS. Porque, assim, o rendimento do INSS tem um limite, né? Já o IR não tem limite. Então, assim, vamos supor que esse profissional aí
teve um rendimento no mês de R$10.000. Sobre R$10.000, na totalidade vai haver incidência de IR. Já o INSS vai ser sobre a totalidade de no máximo 5 salários mínimos. Então, vai ter o recolhimento num valor menor, mas precisa existir, sim, conforme o valor do faturamento do mês. O profissional, nesse mês específico de fevereiro, que ela, né, trabalha por demandas, e aí no mês de fevereiro já teve uma renda diferente. Foi só R$2.500. Talvez nesse mês não haja nada de IR a pagar, quando vai fazer a avaliação lá dos valores, não tem nada de imposto de renda a pagar, mas com certeza vai ter INSS a pagar, vai ter valor a pagar de INSS. Então, o INSS vai ter que sempre ser observado mês a mês. Professora, preenchi aqui várias despesas enquanto estava conversando. Opa. Uhum. Eu acho que era 9.000 que tinha de instrução, né? Não lembro. E aí aqui eu vou mostrar antes. Opa! Eu coloquei aqui o dentista, escrevi um texto básico, mas na verdade a gente pode detalhar um pouco melhor que consultas e exames são esses. Mas vamos supor que veio um recibo só, daí a gente coloca, né, consultas e exames durante o ano de 2023, coloca o nome do dentista e o CPF além do valor. Só que quando chega na escola, né, professora, voltando naquela tela, só para mostrar de novo, para vocês olharem. Opa, volta lá, o dentista. A telinha do dentista tem uma parcelinha escrito parcela não dedutível, valor reembolsado. Existe isso? Por que tem esse valor não reembolsado? Existe. As despesas médicas e hospitalares com profissionais de saúde, elas são ilimitadas. O que isso significa? Se eu gasto R$10.000, eu posso deduzir total R$10.000. Agora, as despesas com educação, infelizmente, elas são limitadas. Minha opinião particular é que isso é um absurdo, mas eu só sigo as leis. Então, eu vou ser conservador, porque a lei diz que só os gastos de até R$3.561, se não me engano, serão reembolsados. Então, vamos supor, eu gastei R$10.000. Foi esse que eu coloquei? Eu coloquei 9, Fábio. 9.000. Então, 9.000 é o valor pago. Esse valor tem que estar aí. E qual que é o valor da telinha aí? Toninha, como está escrito aí o textinho? Que para mim está... mensalidades de ensino fundamental do ano de 2020. Não. É do lado do não dedutível. Do lado... Parcela não dedutível, valor reembolsado. Então, desse valor de 9.000, eu tenho que abater 3.561 e apontar aqui, que é não dedutível. Por quê? Eu não vou deduzir todos os 9.000, eu tenho que abater esse valor, que é o valor que a Receita Federal deixa a pessoa se apropriar. Nossa, coloquei o valor errado aqui. Então, 9.000, eu estou usando a calculadora que tem aqui, né? R$9.000 menos 3.561,59, se eu não me engano. É isso? Exato. E aí... Então, desse montante de 9.000, apenas 5.000, apenas 3.561 serão abatidos e 5.000 não servem para deduzir nada. E a gente aproveita para ensinar que dentro do sistema tem uma calculadorinha que nos permite transportar o cálculo que nós fizemos. Então, para que serve isso? Para ajudar e facilitar o nosso preenchimento. Então, fiz aqui o cálculo da parcela não dedutível e deixei as despesas. Toninha, tem um monte de médico, um monte de dentistas, escola, tem escola de inglês, escola de dança. Posso pôr todas as escolas, professora, aproveitando esse momento? Não. A educação que é permitido ser dedutível, somente o ensino autorizado pelo MEC. Ou seja, ensino fundamental, infantil, médio, graduação, pós-graduação, mestrado e afins. Outros não poderão ser abatidos. Tive gasto com inglês.
escola de idiomas, não pode abater. Ah, tive gastos com uma escola de dança, não pode abater também. Ah, paguei um cursinho preparatório para passar no CRC, não pode se abater, tá bom? Professor, e FIES, que eu vi ali que alguém colocou, Fred, depois você me confirma se eu estiver errado, que eles podem fazer a própria declaração, né? Ou pode pegar, por exemplo, alguém que vai fazer a declaração que tenha FIES. Como que aparece o FIES aqui? O FIES, a gente vai informar somente os pagamentos, né, que foram efetuados naquele ano. Então, pode ser que teve, vamos supor, existe isso, tá? O aluno ficou inadimplente com o FIES e talvez nem tenha pago nada. Então, ele não informa nada. Então, tem que ir informando conforme realmente o ocorrido dentro do ano de 2023. Ou começou a pagar depois também, tem essa questão, né? Tá? Já finalizou a faculdade e começou a pagar no próximo ano. Que geralmente é assim que funciona o FIES, né? Também. Isso então, mesmo. Declara no ano que pagou a despesa. Maravilha. Gente, eu vou fazer um remember, porque aqui a gente está quase acabando o tempinho. Então, nós falamos da tela de identificação do contribuinte, falando que o cuidado aqui é a gente preencher direitinho as informações, inclusive colocando o número do recibo anterior. A pessoa chegou, não tem recibo anterior, na hora que você enviar, tentar enviar, né, professora, vai dizer, essa pessoa tinha declaração no ano anterior e agora precisa do recibo. É isso mesmo, né? Por enquanto, eles liberaram a entrega sem informar o recibo, tá? O recibo só está sendo obrigatório quando você fizer a retificadora. Então, agora, se você não tiver... A normal pode enviar sem problemas. Agora, se for fazer a retificadora, precisa do recibo. Falei da identificação do contribuinte, falamos do dependente, que o ponto de atenção são os dados. Se apareceu alimentando, lembrando que a gente precisa da decisão judicial ou da escritura pública para poder criar a informação. Lembramos vocês que se vocês forem usar para preenchida, os rendimentos informados na DIF das empresas virão, mas se não, a gente tem que pegar o informe e digitar aqui manualmente, com cuidado de não errar os centavos para não dar divergência. Depois nós falamos aqui, né, dos bens e direitos, pulamos várias telinhas, porque não deu para falar de tudo, e mostramos os diversos bens que poderiam... né? Demais. Muita informação, mas ainda quero falar de um, professor, daqui a pouquinho eu volto, tá? Então, bens e direitos, falamos dos bens, colocamos os bens da dona Henriqueta, colocamos também os pagamentos, né? Colocamos a escola, colocamos o dentista, e a dona Henriqueta tem um empréstimo, professor. A partir de que valor eu preciso colocar um empréstimo nessa estrutura? Dívidas e ônus é obrigatório a partir de R$5.000. Mas eu sempre aconselho, se teve um empréstimo, é sempre interessante colocar ele para compor a renda, né? Para entender como que foi pago, tudo que circulou na conta corrente do CPF, entender como que às vezes falta caixa, né? Tudo que circulou de pagamentos, e aí conforme o que está sendo declarado de rendimentos, a conta não bate. Então, colocar os empréstimos é interessante por isso. Porque talvez, vamos supor que a pessoa tenha mais que um empréstimo. Então tenho 3 empréstimos de 3 mil, não sou obrigada, porque são instituições diferentes. Mas isso já dá uma grande diferença no fluxo de caixa dela do ano, dá R$9.000. Eu acho que, se eu não me engano, é isso que está aí, que ela pegou o empréstimo de 10 mil em 2023 e pagou uma parcela de R$1.000, tá? Então, quanto que está o saldo devedor dela aqui, né, professora Fabiana? A gente sabe que ela pagou só R$1.000, que foi o valor que ela pagou, mas a gente pega onde essa informação para saber essa situação em 2023. Como é que chama o documento que mostra essa informação sobre o empréstimo? Nesse caso dela, ela fez o empréstimo numa instituição bancária, que é o Código 11, né?
Então, vai vir no informe de rendimento do banco. Mas ela também poderia ter pego esse empréstimo com uma pessoa física, um amigo, um parente. E aí, essa informação deveria ser conforme os pagamentos efetuados durante o ano. Também há essa possibilidade. Tudo bem. Então, lembrando que a gente vai pegar essa informação sempre no extrato. E aí, a última informação que eu gostaria de passar para eles, professora, é sobre o saldo da poupança. Então, eu tenho uma poupança no Banco do Brasil, né, que é o nome, a dona Henriqueta tem uma poupança no Banco do Brasil, e aí lá no nosso exemplo, tá lá, ela tinha 13 mil, só que aí agora ela não tem mais nada, né, ela tirou tudo para comprar aquela casinha dela. Só que existe uma coisa, né, professora, que é o tal do rendimento. Então, aqui existe uma coisa, um pulo do gato, deixa eu só mostrar para eles primeiro, aí a gente põe a explicação. Então, eu sei que poupança tem rendimento, ela é uma poupança do titular, né? E aí, na hora de montar o rendimento, a Receita criou um mecanismo bem legal, que é clicar aqui e já sair, que é do Banco do Brasil. Já vai automático, facilita muito essa forma, né? Vamos supor que ela teve R$65 de rendimento nesse período, professora. Coloco aqui. E aí eu volto para o bem, tá lá, associado ao bem, e o rendimento aparece. Quando a gente faz uso da pré-preenchida, gente, e aqui eu vou dar um ok só para vocês verem, essa informação ela vem porque o banco informou que ela teve R$65, né, do Banco do Brasil. Aí a gente, não estando associado, a gente precisa informar. Vamos supor que não tenha sido informado pelo banco. Dá para fazer essa informação? Dá, porque eu venho aqui e falo que é um rendimento de caderneta de poupança, só que a diferença é que eu tenho que preencher todas as informações. Tem que dizer qual que é a fonte pagadora e qual foi o local. Então, muitas vezes, aparece dentro desse saldo aqui, alguma conta que o cliente fala, nossa, eu não sei, na pré-preenchida. Eu não tenho conta no Banco Inter. Nossa, eu tenho só cartão de crédito. Não, eu também não tenho conta no Banco C6 Bank, por exemplo. No Nubank, eu só tenho cartão. Para eles vai aparecer sempre como rendimento. Então, essas contas de hoje, todas elas geram algum rendimento. E a pessoa tem que mostrar todos os extratos. Tem que trazer todos os informes, não é isso, professora? Exatamente. O ruim dessa forma manual é que geralmente eles esquecem na onde tem contas, né? Sempre tem um banco que fica para trás. Isso. Fred, tem muita coisa para falar, né? Tem muita mesmo. Se a gente ficar aqui, nosso curso habitual ele tem 4 horas e a gente não consegue falar de todas as fichas tirando as dúvidas, e eu só estou vendo pipocar aqui as dúvidas, né? Hoje eu falei mais do que a Fabiana, mas porque ela falou na aula passada e hoje deixei ela aqui como mais stand-by. Mas é um universo que não termina aqui, né, Fred? Sim, a gente sabe que tem vários níveis, né, de declaração, aquela mais simples, que vai requerer poucas informações, mas se a gente for perpassar por todas as abas, as fichas aí da declaração, certamente vai mais de 4 horas, né? Como vocês mencionaram semana passada, a própria Receita, né? Toda quarta-feira faz uma live com 1h30, e vão ser 10 ou 12 lives, eu acho, não lembro exatamente, né? Então é muito assunto, a gente não consegue esgotar. Mas eu acho que para nossa finalidade aí, dá um panorama geral aí da declaração, uma coisa simples, né? Aquele tio, vizinho lá para ajudá-la a preencher. Tem um informe de rendimento, uma escolinha do filho, um plano de saúde. Eu acho que a gente conseguiu aí dar uma boa visão. E aqui pelo chat também, né, a gente consegue perceber que as pessoas já têm, algumas pessoas já têm uma experiência com o imposto de renda. A gente sabe que tem muita gente que já trabalha na área, já faz estágio, então tem esse contato, né? E, lógico, também a gente sabe que tem pessoas que estão aqui para aprender, assim, basicamente desde o início. Então, eu acho que a gente contemplou aí os dois públicos.
Tem bastante dúvida aqui, eu tentei responder algumas, quando vocês estavam falando, eu estava tentando responder alguma coisa aqui, né? Mas não sei se... acredito que eu não tenha esgotado aí. Teve uma coisa que surgiu aqui no chat que eu lembrei de falar, que é a história do imóvel financiado, tá certo que você falou da hipoteca, né? Você respondendo. Mas o imóvel financiado, gente, a professora Fabiana falou na live passada, que a gente não coloca em dívidas e ônus. A gente coloca o quanto vai pagando no valor do bem. Então, no caso da dona Henriqueta, o valor vai aumentando porque ela vai acrescentando. E aí, na foto que vocês tiraram, vocês vão ver que tem lá o valor que aparece lá, por exemplo, que lá em 2021, que é quando a gente estava no meio da pandemia, ao invés de pagar 12 parcelas, ela pagou só 6. Então, eu não posso simplesmente somar as parcelas e dizer que eu paguei, né? Tipo, paguei 12 e tá ótimo. Não, tem que ser porque efetivamente aconteceu. Então, o extrato da Caixa Econômica é a nossa referência para o financiamento de quanto foi pago naquele período. E tem que incluir, inclusive, né, professora, o que a pessoa vai fazendo de amortização, né? Exato. Eu deixo esse histórico bem detalhado, porque é um histórico que a gente vai levar, carregar ele. Geralmente, os imóveis no Brasil são financiados em 30 anos. Então, imagina o quanto que vai ter que especificar, né, de amortização, de quanto foi pago no ano, quanto isso vai melhorar o valor do bem, porque a Receita Federal deixa bem claro que a gente não pode atualizar o valor de bem, somente por querer atualizar, porque o bem atualizou. A gente tem que seguir a atualização do valor conforme os pagamentos efetuados no ano calendário. Isso. Tá, só completando aí, né? Que no caso que a aluna colocou aí, ela tinha um apartamento quitado, aí ela... mas é diferente, não era financiado, né? Hipoteca. A hipoteca funciona como empréstimo, então você tem um empréstimo no banco e está devendo. Aquele dinheiro hipotecado é um empréstimo, e aí o outro você pode comprar imóvel, comprar carro, fazer festa, você pode gastar como você quiser, mas você contraiu aqui, digo. O financiamento, sim, né? Você vai ativando lá, conforme você vai pagando, e é isso. Gente, tem muita coisa para trocar. Vocês façam um momento de troca entre vocês lá. Quem sabe ajuda o coleguinha, né? Tentem tirar dúvidas, né, do que foi aparecendo. Chegou uma situação lá no dia do imposto de renda, conta para o outro para melhorar o conhecimento. Isso. A gente ensina muito isso. Lá no AVA tem um espaço, um chat lá, né? Eu vou até verificar se já está ativo lá, mas para os alunos colocarem as dúvidas, e não só a gente pode responder, os próprios alunos podem, nessa mesma interação que a gente teve aqui no chat, a gente pode manter essa interação ali, outras pessoas podem responder as dúvidas dos colegas, tá? A última pergunta aí para a gente encerrar, porque eu disse, olha, 9h30 a gente encerra para não estender para ninguém, né? O Thiago perguntou lá, a cada ano posso aumentar o valor do imóvel? Não, a Receita não permite, como elas já falaram aí, né? E só em caso de, por exemplo, reforma. Eu fiz uma reforma, eu coloco lá quanto eu gastei. Pessoal, muito cuidado aí, né? Eu vejo muita gente assim, não, coloca lá 10 mil, 20 mil, qualquer valor para aumentar o valor do imóvel, mas efetivamente o cara não tem comprovante daquela despesa. Se a Receita pedir aqueles comprovantes, se não tiver, aí você vai pagar multa, né? Então, se atentar, né, aos recibos e notas fiscais, para que esse valor aí da valorização com a reforma possa ser válida, né? Isso. Fred, dá uma sorriso. Vamos lá. Aí, gente. Pessoal, então, assim, eu sei que ainda tem dúvidas, né? Mas a gente vai tirar essas dúvidas lá pelo AVA, tá? Super agradeço aí a participação dos senhores, né? Espero que alguma informação tenha despertado, agregado aí para vocês no preenchimento das declarações que vocês já fazem. Alguns já fazem dos amigos, né? Outros vão fazer para atender aqui o projeto, mas, enfim, espero que efetivamente tenha contribuído com a formação de vocês. Eu vi que o pessoal colocou os projetos da FRJ, às vezes demoram, né, darem retorno. Cada projeto, pessoal, ele tem um coordenador. Então, assim,
você pode participar de qualquer projeto da universidade, né? Mas a gente tem esse feedback, às vezes demora, não consegue inscrição, alguns conseguem sim, que a gente também tem feedback que as pessoas conseguem. Mas a gente está pensando aqui, né? Já pensou em alguns projetos para que viabilize e facilite aí as participações de vocês, projetos dentro da FAC, além desse do imposto de renda, outros projetos para que vocês consigam aí cumprir essa carga horária dentro do curso, né? Então, o projeto dentro da FAC facilita aí o contato, a interação, de forma que o negócio ande aí um pouco mais rápido, né? No próximo semestre, a gente vai ter aí novamente, que já teve semestre passado, vai ter agora no próximo semestre aí, 2024-2, um projeto de finanças pessoais, tá? Então, a gente vai divulgar, ele vale só 30 horas, mas já é um começo aí para quem precisa 195 do presencial e 210 horas do pessoal do EAD, tá? Então, é isso, pessoal. Obrigado aí pela presença e participação. Gratidão aí, professor Antônio e professora Fabiana, por terem aceitado o convite, né? Eu fiz questão de convidá-las, assim, foram alunos, né? Alunas dedicadas, comprometidas, acompanham a carreira, né? Eu falei isso na live passada, já tem 20 anos aí que a gente se conhece, então, assim, acompanho a carreira, fico feliz de ver aí as alunas crescendo e brilhando cada vez mais, e foi uma honra tê-las aqui compartilhando o conhecimento com nossos alunos. Obrigado, gente, gratidão. É mais. Nós que agradecemos, viu, Fred? Obrigada pela oportunidade aí. Gente, valeu, sigam aí estudando esse tema que com certeza é para a vida toda. Verdade. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. André, super obrigado, porque cuidou toda a estrutura aqui para funcionar, né, no YouTube. Super obrigado aí, André.